Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Eu estou aqui diante da Bíblia, diante da Palavra de Deus. Quero falar de um assunto bastante delicado, né? Um assunto que tem saído aí no meio gospel, no meio cristão. Tem estado a circular várias notícias, né? Que dão conta da morte por suicídio de ministros de música, de ministros da palavra, de pessoas que compõem o ministério da igreja cristã desse tempo. E isso é uma coisa que tem preocupado muitos, né? E nós sabemos que existem causas espirituais por trás dessas coisas. Muitos às vezes simplesmente diz que foi a depressão, encontrando assim uma explicação humana para poder dar, mas as coisas que envolvem pessoas que estão envolvidas no mundo espiritual, elas não se dão simplesmente num terreno das coisas visíveis e das coisas explicáveis, mas está no terreno também das coisas espirituais, as quais só serão discernidas por pessoas também espirituais. Então eu tenho 3 versículos aqui que eu espero que nos ajudem a compreender melhor um pouco a respeito da causa de estar se havendo tanta morte por suicídio de pessoas que são envolvidas em liderança ou talvez pessoas que têm contato com pessoas no sentido de buscar salvar essas pessoas no sentido da pregação do Evangelho. O primeiro versículo que nós vamos ler está em Efésios, no capítulo 4, versículo 2, né? Vou aqui na Bíblia, Efésios 4, 2, está dizendo assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros. Grave bem essa palavra, suportando-vos. Próximo versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Nós vamos também ler, né, para que nós possamos entender o que é a vontade de Deus nesses versículos, o que Deus está tentando nos transmitir, qual a profundidade desse acontecimento, dessas situações. Colossenses 3, verso 13, está dizendo assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Nesse versículo aqui a coisa aprofunda um pouco mais. Lá o outro falou para suportar um ao outro em amor, né? Nesse versículo agora diz que é para perdoar assim como o Senhor perdoou. Aí eu já paro aqui antes de ler o próximo versículo, que é Tiago 6, verso 2. Eu quero já comentar a respeito desses primeiros aqui. O primeiro versículo fala de suportar uns aos outros em amor. Aí eu gostaria de entender o que é suportar, né? E aí nós vamos pegar a luz desse versículo aqui de Colossenses 3, verso 13. Diz que assim como Cristo vos perdoou, nós também devemos perdoar os nossos irmãos. Como foi que Cristo perdoou o homem? Cristo simplesmente olhou para o homem, porque o homem tinha ofendido a ele, e então ele voltou-se e disse: agora os seus pecados estão perdoados, e aí resolveu a situação? Acredito que não foi dessa maneira, porque pelo que vemos na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Cristo foi nosso portador de pecado. E diz também que o pecado da humanidade estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós que estamos aqui, nós somos sarados. Diz também que ele foi morto pelas nossas transgressões. E se nós lermos ali a parte que fala sobre Jesus ali no Getsêmani, vemos que ali a angústia dele era angústia de morte, e essa angústia era decorrente da carga de pecado da humanidade que estava sobre ele. Essa carga de pecado que estava sobre Cristo não era simplesmente algo ilusório, algo abstrato, mas era de fato e de verdade uma energia espiritual que estava sobre ele, a energia do pecado. Nós sabemos que o mundo espiritual é um mundo onde as coisas acontecem no terreno das energias. Depois eu acredito que nós teremos tempo de poder falar a respeito mais dessas coisas. Mas o mundo espiritual é o mundo das energias. Todas as coisas que acontecem no mundo espiritual acontecem no campo energético. De modo que o homem, quando ele entra no terreno das coisas espirituais, ele tem que estar preparado para lidar com as energias que movem o mundo espiritual. Espírito é também energia. Uma das traduções, um dos significados da palavra espírito é energia de vida, né? Então,
nós sabemos que o mundo espiritual é regido por energias. Então, seja a santidade, seja a justiça, seja o pecado, todos são energias. A iniquidade tem uma energia, o pecado tem uma energia, a santidade tem uma energia, a vida espiritual tem uma energia e a morte espiritual também, por sua vez, tem uma energia. Nós precisamos entender isso, né? Depois nós podemos fazer outros vídeos aí para explicar essa questão energética, mas se eu tomo um vaso de vidro, por exemplo, esse vaso de vidro é energia condensada. Não deixa de ser energia por ser um vaso de vidro. Ou seja, tudo que está ao meu redor é energia. Mas no mundo espiritual, essa energia ela não para de se movimentar. Então, eu devo entender as coisas para que eu não venha estar lidando com as coisas de modo muito raso, muito abstrato, mas eu preciso estar lidando com as coisas nas profundidades em que elas realmente são ocasionadas. Então, como foi que Cristo perdoou o homem? Cristo perdoou o homem tomando o lugar do homem. Então, ele veio à terra, tornou-se um homem, certo? O pecado, ele estava lançado sobre a humanidade como um modo de vida, como uma educação, como uma lei e também como uma energia. Todo ser humano que peca, ele peca porque as energias dos espíritos de trevas, as energias que provêm do pecado, estão sobre a humanidade. E assim essas energias, elas trabalham em função de manter preso o homem no pecado. Primeiro a mente, que é a sede de todas as coisas no homem, e depois nervos, músculos, ossos e tudo. Por conseguinte, a ação da mente conseguem então servir ao pecado, muitas vezes até sem querer o homem comete o pecado, como Paulo fala em Romanos 7. Aquilo que não quero, isso faço, mas aquilo que quero, isso não consigo fazer. Então, o homem peca porque ele está envolvido numa energia de pecado. É assim que acontece quando o homem é influenciado pela música, o homem é influenciado pela comida, o homem é influenciado pelas imagens, pelos vídeos, pela televisão, por todas as coisas que acontecem ao seu redor, que transmite em forma de impressões captadas pelos sentidos físicos, energia para a mente, que é então, essas energias são processadas pela mente e a resposta vem em função daquilo que o homem é alimentado. Então Cristo, ele tornou-se homem, desceu à terra, assumiu a postura de homem, e as energias do pecado que estava para vir sobre a humanidade, para trazer-lhe também a condenação da lei, veio sobre Cristo e Cristo suportou aquela energia, mas a angústia que lhe recaiu era bastante longa e pesada, de modo que no Getsemane, quando Cristo estava ali angustiado, suou gotas de sangue, o seu suor se transformou em sangue. Era a angústia da morte por causa da energia do pecado que comprimia o seu corpo. E ali realmente Cristo estava pesado, literalmente pesado pelo pecado da humanidade, pelas energias do pecado que estavam sobre ele. Ele se pôs no lugar da humanidade, literalmente falando. Isso não é uma brincadeira, é verdade. Cristo verdadeiramente assumiu o meu e o seu lugar como portador de pecado. Então foi assim que Cristo perdoou a humanidade, assumindo o seu lugar e assumindo para si as energias do pecado que comprimia a humanidade e levava ele ao pecado. Agora, Deus aqui por meio da palavra nos chama a perdoar uns aos outros, assim como Cristo perdoou, e suportar. Então tá, você é líder religioso, você lida com pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão enfrentando crise, pessoas que estão passando por lutas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão em litígio no casamento, pessoas que estão sob o fardo pesado da depressão, do desânimo, da injustiça, ou seja, da perseguição, seja lá de que for. E quando você se aproxima de alguém para você aconselhar, para você orar, para você lidar com aquela pessoa, quando você vai ao púlpito para proclamar a mensagem do evangelho para uma igreja ou para um grupo de pessoas, numa célula, numa reunião em casa ou coisa parecida, você está em contato com pessoas que sobre elas está muitos fardos. Quando Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele estava falando sobre essas energias que estavam sobre a humanidade. Então ele estava atraindo a humanidade. Venham a mim, traga as energias, tragam todas as energias que estão sobre vocês, que estão oprimindo, que estão pesando sobre vocês, que vocês não estão conseguindo carregar. Joga sobre mim e eu vou te dar uma nova energia, uma nova vida, para que você consiga agora prosseguir sem o peso do pecado sobre as suas costas. Isso foi uma troca que Jesus fez. E naquela humanidade que estava presente no tempo que ele caminhou na terra, ele simbolizou todo o restante da humanidade que pela fé faz a mesma troca. Vai até Cristo em oração, pela força da palavra, das promessas da palavra, e entrega a
Cristo o seu fardo e traz dele a nova e viva a energia da vida que Jesus disse que era a água da vida, que ele falou lá à mulher no poço de Jacó, lá em João capítulo 4. Então ali, Jesus ele fala a respeito disso com a mulher, e ele fala que ele daria para ela uma água. Essa água, na verdade, não é água de beber, mas é a energia do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo. Então, quando você vai a essa pessoa que está em pecado, o que deveria acontecer de fato era que você, como pastor, como pregador, como ministro, você vai até aquela pessoa e você deve levar em você a energia de Cristo. E você deve levar também uma parte do seu ser que vai estar preparada como um caixão para sepultar dentro do seu espírito ou dentro do seu coração os males que está afetando aquela alma. Queira você ou não, é assim que é. Quando você vai estar em contato com uma pessoa que está doente, você tem que ter força para pegar a doença daquela pessoa, colocar ela em algum lugar do seu ser, trazer ela de volta, depositar sobre os pés de Cristo, pegar energia nova e colocar sobre a vida daquela pessoa. Somente assim a cura acontece. Se não houver capacidade de assim ser realizado, não há cura. E se houver cura, é engano do diabo. Certo? Então, é isso que acontece. Então, o que está acontecendo com essas pessoas é isso. São pessoas que não tiveram a alma curada, certo? A cura da alma é quando você se livra de toda espécie de sentimento mal, quando você se livra de toda sorte de malignidade e quando você consegue agora estar numa condição em que a sua alma está liberta do peso do pecado, da condenação, da doença, da enfermidade, e você entra em estado de comunhão completa com Deus, de modo que onde você vai, Deus te acompanha, e assim Deus te acompanhando, você consegue levar a energia da vida para as outras pessoas, trazer o mal que está sobre ela, colocar sobre os pés de Deus e buscar mais energia para ir continuando a jornada. E assim acontece constantemente. Então, o que está acontecendo é isso. São líderes que muitas vezes eles foram para o ministério, não foram bem preparados, não conhecem as energias espirituais, não sabem nada do mundo espiritual. Muitas vezes são até teólogos, são formados em teologia, mas ficaram na teologia, não buscaram as luzes do Espírito Santo, não compreendem as coisas espirituais e ficam perplexos pelas coisas do mundo. Muitas vezes são líderes que são envolvidos ao mesmo tempo que com o evangelho, também são envolvidos com coisas do mundo. E ali eles ficam perplexos com as coisas do mundo e depois vai enfrentando o ministério. Aí ele pega o ministério muitas vezes, vai lidar com pessoas de todos os tipos, de todas as situações, de todas as circunstâncias com essas pessoas, não conseguem lidar com isso e quando vão então enfrentar as situações com essas pessoas, pegam o fardo delas, porque é automático. Quando você chega numa casa de alguém doente, ele já espera, ah meu Deus, essa pessoa vai me ajudar, ela veio trazer o alívio para mim, ela veio trazer a saída para a minha situação, então ela se abre para poder entregar para você aquilo que ela tem, que é mal. É assim que é, funciona assim, é automático no espírito, não tem como evitar. Mas aí se você não está preparado, se a sua alma não é curada, se você não é alguém que teve a alma limpa, curada perante Deus, e se a sua vida de consagração não está em dia, você está correndo sério risco. Porque você vai acumular os males sobre a sua vida que estão nas pessoas que você está lidando. E por você não ter a alma curada e a capacidade de, em comunhão com Deus, fazer essa troca, de ir lá, carregar o fardo da pessoa, deixar com ela uma nova energia e trazer o fardo, depositar ali nos pés do Senhor, e buscar dele novas forças para continuar a jornada, você vai acumulando esses males em você mesmo, e pelo fato de você não dar conta de superar aquilo, esse cemitério, que é a parte do nosso ser, onde Deus guardaria as sensações, as emoções, as situações das quais nós fomos curar as pessoas, né, pela palavra de Deus, ela vai se acumulando dentro de nós, de modo que se torna um mal invariável. E esse mal, muitas vezes, não sendo trocado, não sendo purificado, pelo fato de nós não estarmos em boa condição espiritual e não ter maturidade espiritual, muitas vezes leva as pessoas a sucumbirem sobre o fardo, que é o mesmo fardo das pessoas das quais eu fui o agente para poder talvez ajudá-las. Então, isso tem sido a principal causa. Então, quando fala de suportar, quer dizer dar suporte a algo ou a alguém. No caso da Bíblia, suportai-vos uns aos outros. Então eu devo aguentar o fardo daquele meu irmão e ao mesmo tempo levar a ele uma nova energia de vida. E isso vai. Assim também vai ter alguém que vai me suportar. Assim também vai ter alguém que vai suportar aquele que está me suportando. E assim, suportando uns aos outros, chegamos até Cristo que suporta todos nós pela graça do seu Espírito Santo. Então, isso é o que está acontecendo, essa é a principal das causas, pessoas despreparadas, muitas vezes são ministros que estão sobre
o trabalho e o fardo pesado, têm que trabalhar secularmente e ao mesmo tempo enfrentar o ministério, sem o apoio, talvez, o suporte de um ministério sólido e real, e é por isso que nós precisamos trabalhar em cima de preparar essas vidas para que sejam pessoas que tenham comunhão com Deus, que tenham comunhão com irmãos, que tenham sempre a cobertura espiritual de alguém, que não estejam caminhando solitários, que não sejam líderes por conta própria, sem o chamado de Deus. Muitas vezes também tem isso, tem pessoas que não foram chamadas, estão enfrentando o ministério porque acharam que deveriam ter ido e estão indo à frente de Deus. Então tem muitos fatores que eu não quero aqui julgar, mas o principal que eu quero julgar é o que a palavra está dizendo, que Jesus disse que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, assim como Cristo perdoou. Cristo me perdoou, levando sobre ele literalmente as energias do meu pecado. E ele perdoou fazendo também, me dando a nova energia da vida. Só que Cristo era a fonte de vida. E Cristo estava sempre em comunhão com Deus. E agora eu não posso enfrentar o ministério se eu não estiver nessa mesma condição. Então, o que tem matado a vida, tem tirado a vida de muitos dos ministros do Evangelho, que tenha feito as pessoas entrarem em depressão, é carregarem o fardo das pessoas sem terem capacidade espiritual para isso. É preciso maturidade, é preciso crescimento, é preciso desenvolvimento, é preciso conhecimento, é preciso luz do Espírito e é preciso cobertura espiritual para aguentar a jornada do Evangelho. Porque se não for dessa forma, nós vamos continuar vendo essas notícias, ouvindo essas coisas falarem a respeito disso. Então, que Deus nos abençoe de modo tal que nós venhamos compreender o que é o amadurecimento espiritual. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, as energias espirituais, a vida do Espírito, porque poucas pessoas compreendem essas coisas. Tem pessoas que falam muito a respeito dessas coisas, mas não estão verdadeiramente conscientes do que significa ser um portador da energia espiritual, não sabe o que tem que fazer com o seu corpo para que ele suporte as energias, não sabe o que tem que fazer com o seu corpo para que a sua mente esteja em condições de verdadeiramente estar andando de acordo com aquilo que a palavra de Deus requer, para ser um salvador, um portador da luz do Salvador para outros. E de qualquer forma também um salvador, porque quando você vai até uma pessoa que você vai lá e ajuda ela a carregar o fardo dela, você está salvando ela e quem salva é Salvador. Tá certo? Sabemos que todos nós somos salvos por Cristo, mas Cristo nos constituiu cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Então, todos nós fomos chamados a salvar almas. E se somos chamados a salvar almas, temos que estar aptos a suportar as energias que aprisionam as almas que nós pretendemos salvar. Não é simplesmente chegar ali, entregar um folheto e dizer Jesus te ama. Não é simplesmente chegar ali, entrar numa casa de uma pessoa, pôr a mão na cabeça dela com óleo ungido e orar e dizer suas doenças vão ser curadas ou já foram curadas, eu creio pela fé e coisa parecida. Se você não tem condição de pegar aquela doença, chamar ela para dentro de você, colocar no recipiente que Deus te deu para você guardar aquilo, e você levar até Cristo, então você não está em condições de fazer a obra. Porque você tem que ir com 2 vasos na sua mão, um vazio e um cheio de azeite. Um vazio para colocar a podridão do pecado, da doença, da enfermidade, da depressão que a pessoa está. E outro cheio do óleo, que é a unção do Espírito, que é a vida espiritual que você angariou com a sua comunhão com Deus e com a condução da vida dentro dos parâmetros do crescimento espiritual, que isso nós vamos falando à medida que o tempo for passando, nós vamos falando a respeito de como ter um corpo coberto e capaz de suportar as energias espirituais para ter um ministério verdadeiramente eficaz. Tá certo? Então que Deus abençoe a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande abraço.